Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E hoje estamos aí com o nosso aulão 41, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, como lidar com um transtorno de estresse pós-traumático, mais conhecido aí como TEPT também, tá bom? Então a gente vai estar vendo sobre esse assunto aí, tá ok? Vamos aí, tá vendo o que é TEPT, o que isso quer dizer, o que isso demonstra esse aí subtipo de ansiedade. Eu já estou dando aí para vocês um spoiler, já falando sobre o que é ele, né? A gente vai ver aí também sobre um caso de uma paciente, um caso real sobre uma paciente minha aí que está passando aí, estamos averiguando sobre esse transtorno, tá bom? Quais situações que podem se desencadear o TEPT, tá bom? A gente vai ver aí quais situações podem aí estar se associando a isso, pode estar atrapalhando a pessoa. Quais os sintomas podem ser presentes no TEPT, tá? Esses sintomas aí, que é muito bom você estar prestando atenção, que a gente vai falar sobre eles. Dicas também, a nossa parte esperada aí, uma indicação de um filme, se você quiser conhecer mais a fundo sobre o TEPT, tá bom? Esse filme aí demonstra muito e fala muito sobre isso. E vou dar mais uma dica aí para vocês depois dessa indicação do filme aí. Vocês vão aguardar, vocês vão gostar dessa dica, tá bom? Só um momento, tá, gente? Vamos aí abrir o chat no Instagram e a gente já começa daí o nosso aulão dessa semana, tá bom? Vamos lá. Ok, vamos começar. O que é o TEPT, né, gente? Ele é um subtipo da ansiedade, tá? Subtipo. Ele é um tipo, digamos aí, da ansiedade, tá bom? Vamos supor aí que temos um guarda-chuva. Quando temos um guarda-chuva, abrimos ele e tem as hastes dele, né? Aqueles fiozinhos de ferro que depois eles abrem. Vamos dizer que essas hastes são subtipos da ansiedade. O guarda-chuva é a ansiedade, as hastes são um subtipo da ansiedade. E dentro dessas hastes temos os mais variados tipos aí de ansiedade. E o transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de ansiedade, tá bom? Então, ele é um tipo aí que se enquadra dentro da ansiedade. E o seu princípio causador, normalmente, é uma situação específica, tá? Ou uma vivência de uma situação específica, tá bom? Como assim, Murilo? Quando a pessoa ela passa por uma situação que marca muito ela, que deixa um trauma grande, que deixa um trauma profundo, isso daí pode estar fazendo com que ela desenvolva o TEPT, tá bom? Pode ser, às vezes, num curto período de tempo, pode ser num período de tempo muito prolongado, tá? Nem todas as pessoas aí vão desenvolver o TEPT por causa de situações que são traumáticas para ela. Porém, a gente vê que por volta, tá, de 15 a 20% de pessoas que passam por situações traumáticas aí que podem estar abalando a vida dela, que são coisas muito ruins, são situações aí que às vezes são recorrentes na vida dela, podem estar desenvolvendo esse TEPT, tá? Então, uma situação específica muito ruim que atrapalha a pessoa, ou às vezes a visualização dessa situação ruim que a pessoa vive constantemente, que ela é exposta a isso, ela está vendo, ela às vezes não está participando diretamente, só que a convivência com aquilo lá, aquele contexto já faz com que ela possa desenvolver esse tipo de transtorno, tá bom? Oi, Cristiane, boa noite, tudo bem? Vamos lá então, gente. Isso aqui é um fenômeno que pode ser usado e a gente pode chamar de revivência, tá? Como assim? A pessoa que tem o TEPT, ela pode aí estar revivendo sempre essa situação que ela sofreu, essa situação que foi muito ruim para ela, isso de variadas formas. A situação já se passou, o problema já se resolveu, às vezes a situação aí já foi solucionada, porém a mente da pessoa fica trazendo isso daí por várias e várias vezes
e fica um tormento na mente dela. A pessoa fica muito desorientada, a pessoa entra em um grande sofrimento psicológico por causa disso, tá bom? Então esse episódio pode aí ser chamado de revivência, tá? Tudo bem, Dr. Murilo? Ah, que ótimo então, Cristiane. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vou citar aí um exemplo de uma paciente, um exemplo real aí, que ela passou por um acidente de carro alguns tempos atrás, tá bom? Alguns anos atrás. O que aconteceu? Ela estava no banco do passageiro e ela estava com o marido dela, tá? E o que aconteceu? O outro carro veio e eles estavam na mão certa, só que o outro carro veio e colidiu com ela. E ela colidiu exatamente do lado que estava a passageira, ou seja, ela no caso. E colidiu e foi uma batida um pouco, digamos assim, um pouco feia, né? Gerou alguns transtornos, porque o cara parece que não queria pagar, ele queria sair como certo, algo assim do tipo. Porém, o que houve depois? Sempre quando a paciente entra no carro com o marido dela, ela se sente acuada. Ela mesmo fala que ela tem a sensação de ela dobrar assim o corpo, dela ficar assim meio que esperando que talvez uma situação dessa aconteça novamente, tá? E isso especificamente acontece quando ela está com o marido dela. Quando ela está com outras pessoas, ela fala que passa normal essa situação. Essa situação não acontece nada com ela. Porém, essa situação traumática teve várias associações que ela viveu, o corpo dela, a mente dela, tudo entrou em conjunto e essas memórias ficaram muito fortes nela. Então, por isso que isso pode estar atrapalhando a vida dela e também está acontecendo até hoje por causa que teve uma grande associação, uma associação muito forte desse acidente que quando acontecem contextos parecidos, a pessoa começa a reviver. Que a gente falou da revivência aqui, ó. Tá vendo? Então a pessoa revive tudo aquilo lá, mesmo que às vezes não há chance alguma, ou a chance for mínima daquilo lá tá acontecendo de novo. Tá bom? Vamos lá. Oi, Lúcia, boa noite, tudo bem? A Cristiane falou aqui, gente, a morte de um filho pode gerar um estresse pós-traumático, doutor? Pode sim, Cristiane, porque eu perdi um filho e desde que aconteceu eu comecei a ter pânico e ansiedade. Olha, pode ser uma situação sim. Quando a pessoa ela vive uma situação dessa e isso começa a ser um trauma para ela, e ser um trauma muito forte e algo que ela não... Na psicanálise a gente fala, né, que a gente não ressignificou, que a gente não deu outro significado para essa situação. Então isso daí pode ser sim uma situação do transtorno que a gente está falando, que pode aí estar revivendo e pode estar trazendo pânico e ansiedade. Isso daí pode ser possível sim, tá? Vamos lá. Vou beber uma água aqui. Vamos lá, gente. Quais situações podem desencadear o TEPT, né, gente? Várias e várias situações aí, tá? Vamos, aqui tem até uma situação aí que a Cristiane comentou, que a gente pode colocar, né? Perda de filhos ou de entes queridos, tá? O que mais que a gente pode aí estar colocando, que está evidenciando isso? Torturas também, a pessoa às vezes passa aí, vamos supor, por uma questão de sequestro relâmpago, fica no cativeiro e é torturada. Tudo isso daí pode realmente estar desenvolvendo o TEPT, tá bom? Situações também de guerra, né? Nem se diga. Por isso que vários e vários soldados de guerra às vezes voltam aí com alguns transtornos e alguns sabem lidar, e infelizmente outros voltam com um período aí grave, um período aí, né, alguns transtornos que tem que ser levado mais a fundo, que tem que ser algo levado um pouco mais de forma delicada, porque ficou uma forma muito marcada
na mente dele. Por isso que a gente vê aí, em filmes até, isso daí é comum, o pessoal às vezes estourando o rojão, acontecendo alguma coisa, e a pessoa que passou por uma situação dessa pode aí estar associando isso a tiros, e ela ficar muito assustada. Só que o corpo e a mente fazem uma coisa, uma junção muito rápida, e isso acontece em fração de segundos, e a pessoa fica muito mal com isso, mesmo ela sabendo que ela tá mal por causa daquilo. Se ela não procurar tratamento, pode ser que aquilo lá fique e permaneça na vida dela, lógico, até ela iniciar um tratamento, e depois isso daí pode estar prejudicando ainda mais a vida dela, tá bom? Por volta, infelizmente, da maioria das pessoas que sofrem TEPT, elas procuram tratamento depois, por volta de 2 anos depois que elas estão sofrendo com esse transtorno. Às vezes por vergonha de pedir ajuda, às vezes por achar que pode resolver sozinha, às vezes por falta de informação. Então tudo isso pode estar associado, tá bom? Vamos lá, abusos sexuais também. Isso daí pode atrapalhar às vezes na questão até, vamos supor, do casamento. A pessoa às vezes foi abusada, depois tem dificuldades aí de ter relação com o marido, ou vice-versa. Então isso pode atrapalhar também e pode estar aí gerando o TEPT a longo prazo. Violência doméstica, né? A mulher aí que às vezes pode estar sofrendo violência doméstica também pode aí estar infelizmente desenvolvendo TEPT. Relacionamentos abusivos. A pessoa às vezes pode ver sinais de que é um relacionamento abusivo, ou às vezes ela tentar se reerguer, ter outro relacionamento, e algum sinal que já ela vê que é parecido com aquilo lá, já ergue um alerta e ela fica muito mal, tá bom? E catástrofes naturais, infelizmente temos aí, né, enchentes, terremotos, tornados, furacões. Isso também, a pessoa, por essas situações e outras, pode aí estar desenvolvendo o TEPT, tá bom? Cristiane falou aqui, gente, lembro que no dia que não pude ir ao enterro, não vi nada, fui internada e sedada. Às vezes pode ser um evento aí também, tá, Cristiane, que acontece da mente, o inconsciente, ele fazer isso com a gente também. Isso daí chama recalque, tá? Pode estar acontecendo o quê? A mente está, às vezes, fazendo com que a gente esqueça daquele momento, ou que pareça realmente, mas pelo jeito aí você foi medicada e sedada, né? Porém, ele também pode estar passando esse tipo aí de sensação, que a pessoa está medicada, que está sedada. Às vezes a pessoa também nem reconhece, às vezes, e pode achar que aquilo lá foi um sonho distante. A mente lembra dessas questões que machucaram ela vagamente. Isso daí é tudo o recalque do consciente. O que é isso? O inconsciente é a nossa parte mais profunda da mente. E quando a mente vê, a parte consciente vê assim, falou, não, isso daqui é muito pesado para ele, isso daqui é muito pesado para ela. Eu vou esconder isso lá nas profundezas da mente. Eu vou jogar isso lá longe para que ele ou para que ela não sofra com isso tanto e fique algo um pouco mais distante. Então ele vai e joga lá para as profundezas da mente, para não ser algo que esteja aí acontecendo diretamente com a pessoa, que a pessoa não tenha um vínculo, digamos assim, psicológico, emocional diretamente com essa situação que machucou tanto ela. Tá? Então a nossa mente aí sempre tenta nos proteger, às vezes de modos estranhos, porém ela sempre aí está tentando nos proteger. Nem sempre ela consegue, né? Então a gente entra nesse momento daí que tá um pouco dificultoso para a mente sozinha, tá tentando regular a situação, e daí por isso que a psicologia entra nessas questões, tá bom? Tem também a parte que você falou, né? Que... Não, eu já comentei sobre. A Sarita. Oi, Sarita, tudo bem? Por que tudo que penso, a voz... Peraí, como que é? Porque tudo que penso, a voz na minha cabeça repete.
Não entendi muito bem aqui, Sarita. Se você puder repetir a pergunta aqui, por favor, tá? Eu não entendi muito bem ela, tá? Mas vamos aí. Se quiser perguntar de novo, pode perguntar, tá bom? Vamos aí. Terceiro tópico, gente. Quais sintomas podem estar presentes no TEPT, tá bom? Quais sintomas aí podem estar influenciando que o TEPT ainda esteja acontecendo? Vamos aí falar dos sintomas emocionais, tá? Quais poderiam ser esses sintomas emocionais? Poderiam aí ser essas sensações no corpo, que nem quando a pessoa ouve um, vamos supor aí, que nem eu disse para vocês, é um fogo de artifício, né, um rojão, ela já associa aquilo lá com um tiro, né? Às vezes ela morou num lugar muito violento também, eu dei o exemplo da guerra, né? Mas pode ser lugares violentos também, que temos infelizmente aí espalhados pelo mundo, pelo Brasil, até às vezes nas nossas próprias cidades. Então pode ser que a pessoa associou fortemente, a memória dela associou fortemente isso daqui, tá? Então essa emoção que traz a sensação, que traz essa memória muito forte pode estar influenciando. Também sintomas físicos, tá? Pessoa aí quando passa por uma situação parecida, ela fica aí com sintomas da ansiedade, que a gente sempre fala aí sobre a taquicardia, o formigamento e todos esses outros sintomas físicos que a pessoa pode estar sentindo, né? Que no caso do corpo, e também os sintomas psicológicos. A pessoa fica aí com os pensamentos acelerados, ela pode ter essa questão do alerta dela muito forte, os pensamentos dela podem estar atrapalhando de maneira muito profunda, e temos aí N tipos de sintomas psicológicos que podem aí estar também atrapalhando ela no TEPT, tá bom? Olha o pessoal falando aqui. Oi Fran, boa noite, tudo bem? Vamos ali. A Sarita perguntou aqui, gente, acho que estou com esquizofrenia, será? Olha, Sarita, não é bom fechar diagnóstico por achismo, viu? É uma coisa assim bastante delicada. Questão de diagnóstico, às vezes nem é tão importante a gente correr atrás. A gente é importante correr atrás da melhoria mesmo, tá? Se a gente for tentando ficar fechando diagnósticos para nós mesmos, pode ser que sem querer, às vezes a gente nos rotule e começa a agir de acordo com isso e fala assim, então eu sou desse jeito mesmo, eu vou agir assim porque eu tenho tal transtorno. Então às vezes não é muito bom estar se rotulando, tá bom? É uma coisa assim que não é tão recomendável assim, tá? Vamos continuando, gente. Agora chegamos aí à parte das dicas, como eu disse pra vocês, tá bom? E a indicação do filme, que pode mostrar tudo isso aí que a gente tá falando até agora, chama O Atirador, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse filme, que é sobre um americano aí, que ele era um atirador exímio, né? Então ele passou aí por muito treinamento e ele também era tido como referência, porém ele passou em uma situação que eu não vou contar para vocês, não vou dar spoiler, que aquilo lá começou a machucar muito ele. E através disso ele começou a desenvolver o TEPT também, que vocês vão ver vários sintomas e aí que a gente acabou de comentar, tá bom? Como acabar esse corvalhos da cabeça, o que fazer? Ô Sarita, se você quiser, depois você chama eu lá no privado, tá? Que a gente conversa melhor aí, tá bom? Porque senão eu vou acabar saindo aqui da questão da aula, tá? Só para não desviar muito. Mas aí você pode bater um papo, aí a gente vai lá e se fala sobre isso daí, tudo bem? É que senão vai fazer muita divisão de assunto, tá? Mas a gente conversa depois, tá bom?
Gente, se tiver alguma dúvida também, vocês podem aí estar mandando lá mensagens, tá bom? Que na medida do possível aí eu vou estar respondendo aí quando tiver um tempinho, tá? Vamos lá. Essa é a primeira dica da indicação do filme que eu dei para vocês, tá bom? E a gente aí vai falar agora sobre outra dica mais específica para o TEPT, tá bom, gente? Eu vou falar aí uma dica primeiro de observação mesmo, tá? Vocês podem, primeiramente, observar qual a situação que vocês acham que aconteceu o TEPT de vocês. Tá? Ok, beleza. Que aconteceu o TEPT de vocês, tá bom? Vocês podem aí, às vezes pode ser algo muito óbvio para algumas pessoas, porém pode ser nada óbvio para as outras, tá? Que nem a Cristiane aí. A Cristiane. Isso. Eu já ia errar seu nome já. Que nem ela. Ela falou sobre a questão do filho dela, né? Então a gente pode estar tendo algumas coisas que são muito óbvias, porém há outras que podem ser não tão óbvias assim. Então é bom a gente estar vendo isso, a gente estar visualizando, porém também às vezes não tem só uma situação, tá? Tem às vezes duas situações, ou às vezes até 3 situações que podem aí estar nos preocupando, isso daí está se associando uma coisa à outra e está cada vez nos atrapalhando mais, tá bom? Segunda coisa aí que você pode estar vendo é se você tem locais que você evita ir, tá? Por quê? Porque às vezes pode ser que a pessoa esteja aí evitando ir para locais que relembre essas situações. Esses locais aí que fazem com que tragam de novo a revivência daquilo lá que ela já viveu, daquilo lá que ela já passou, e ela acaba evitando tais locais e às vezes também não percebendo. Então, pense com você evita tais locais de ir que você acha que transbordam várias emoções em você, que aí transbordam vários sintomas físicos da ansiedade, que é o nossa terceira dica aí, dentro daquela outra. Vocês viram que tem dicas e subdicas, né? Que é observar seus sintomas físicos da ansiedade, tá? Observa aí os seus sintomas físicos da ansiedade, veja aí se eles disparam, tá? Como assim, Murilo? Tem vários aí, se você quiser tá dando uma olhada aí no canal do YouTube, eu falo sobre vários e vários deles, como você pode lidar com eles aí, dicas práticas para você tá lidando com eles, tá bom? Então, presta atenção um pouquinho nesses sintomas aí. Quando você pensa sobre tal situação, ou quando você chega perto desses locais, ou quando você acha que alguém vai passar por essa situação, ou algo parecido, ou quando você vai ter que passar por essa situação também, você fica muito mal, você dispara o coração, você começa a tremer, você começa a ter formigamento, algum dos sintomas físicos da ansiedade pode aí estar acontecendo com você, está ocorrendo? De novo, né? Se você quiser saber mais sobre os sintomas, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, Psicólogo Murilo, e você vai aí ficar muito mais por dentro desses sintomas, tá bom? E como você pode lidar com eles, tá? A Cristiane falou, lembro que após 3 anos engravidei e tive outro filho após o parto, eu tive depressão, e no dia que ele nasceu eu não queria vê-lo e aceitá-lo. Pode ser que a situação que você passou, né, Cristiane? Pode ser que ela meio que se cruzou com essa situação. Também tem a questão da depressão pós-parto, que é outro aí tipo de transtorno. Não estou falando que você teve, tá? Porque a gente não pode trabalhar com achismo aí, é muito perigoso trabalhar com achismo, tá bom? Porém, aí podem ter ocorrido várias e várias situações, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês aí. Um ótimo final de semana, espero que vocês tenham gostado, né, do aulão, tá bom? Um ótimo final de semana, muito obrigado pela presença aí de todos
e até mais. Tchau!